Sejam bem-vindos à 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretarias de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes e Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap e Curso Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sulgás. Viva com essa energia. Anderli Transporte e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo e Governo Federal. Hoje eu tenho aqui para dar uma notícia para vocês quentíssima. O Conselho Regional da Biblioteconomia, a 10ª região do estado do Rio Grande do Sul, a cada triênio tem o prazer de conceder o prêmio Atênia Filistófora. É complicado, né? É importante também, com esse nome todo pomposo aqui, ó, pompô, Atênia Filistófora. É nossa honra informar que a Biblioteca Pública Castro Alves, que esse ano comemora 80 anos, foi indicada para o prêmio de 2020. O próximo passo será a votação popular. Portanto, essa votação online depende de você que está em casa. E essa votação começa agora, dia 19, né, de outubro, próxima segunda-feira. Estamos ansiosos pela próxima etapa e contamos com a colaboração de todos na votação para a Biblioteca Castro Alves. E hoje nós temos também mais um lembrete importante. Nós estamos ainda arrecadando as doações aqui no Sesc. Amanhã, a partir das 8 horas da manhã, até as 12 horas, ao meio-dia. Tragam roupas, quilos de alimento, o que vocês puderem ajudar será bem-vindo. E agora, sim, começa o nosso bate-papo com o Guilherme e o Dan, né, que estão aqui para falar sobre a sua obra, a obra do Guilherme, não do Dan, né? O Dan entrevista, o Guilherme responde. São muitas emoções. Então, Dan, é tudo contigo. Obrigado, Bárbara. Sejam todos muito bem-vindos a mais um lançamento de livros da 35ª edição da Feira do Livro de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Eu quero iniciar com uma audiodescrição do espaço onde eu e o meu convidado estamos neste momento. É no palco do Teatro do Sesc. Há aqui um tapete com listras vermelhas, 2 poltronas azuis, onde eu e o meu convidado estamos sentados, e entre as poltronas uma pequena mesa com alguns livros em cima, entre eles um livro do nosso autor convidado, e atrás da gente há um banner bem grande que cobre todo o fundo da 35ª Feira do Livro. Eu sou Dan Polete, sou um homem branco, tenho cabelos longos, eles estão presos, eu uso óculos, tenho barba, estou usando uma camisa de manga longa azul, de flanela, e por baixo dela uma camiseta da Feira do Livro, e também uma calça preta e um calçado marrom. Pediria para que o meu convidado se descrevesse também. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos. Eu sou o Guilherme Furlan, sou um homem branco, cabelos castanhos, estou vestindo umas botas pretas, calças pretas e a camisa com a estampa da Feira do Livro. Obrigado. Bom, no início da semana, eu tive aqui um convidado, o Rodrigo Demarco, poeta, e eu iniciei destacando para ele a quantidade de vezes que eu li a palavra café nos poemas dele. E, nesse instante, alguém da produção trouxe café para a gente. Eu queria iniciar falando sobre a quantidade de vezes que eu li nos teus poemas a palavra vinho, mas eu não quero dizer com isso que o vinho deveria vir até o palco. Poema ou contos? Os seus contos. Haviam a palavra vinho várias vezes, entre outras palavras que talvez sejam os teus símbolos ou os símbolos do Dantas Guerra. A gente já vai entrar nisso. Mas eu quero iniciar dizendo que há na tua obra pelo menos uma grande mentira. Ela está na orelha do teu livro e ela diz que Dantas Guerra é Guilherme Furlan. E eu discordo disso, a gente vai ter meia hora aqui para conversar, e ao longo da nossa conversa eu vou dizer por que eu discordo que Dantas Guerra seja o Guilherme Furlan. De qualquer maneira, nós temos aqui um convidado real, que está aqui na minha frente, e há o outro que, querendo a fuga de um mundo fabuloso, escolheu o ofício da escrita. Eu quero saber quem é o real e quem é o outro.
Eu pensei que tu fosse meu amigo, né, Dani? Pergunta difícil, já de começo. Ora, a ideia do Dantas foi uma brincadeira minha, na verdade. Não é que eu seja ele ou que ele seja eu. Quando eu pensei em escrever um livro, eu pensei simplesmente em escrever um livro. Não pensei numa carreira, não pensei em divulgar, não pensei em nada. Pensei simplesmente, vou escrever um livro, vou colocar um pseudônimo para me esconder. Então, se um dia alguém vem falar do meu livro, nem fui eu que fui, não fui eu que fiz o livro. E surgiu dali. Depois a ideia foi evoluindo e comecei a gostar da ideia de ter um pseudônimo, porque eu consegui tirar a ficção da dimensão da própria ficção dos contos e trazer isso para dentro da própria autor da obra, para o prefácio e para os outros elementos do livro, que eu gostaria que ficasse como se fosse todo o livro uma grande brincadeira, uma provocação com o leitor. Foi mais ou menos isso, mais ou menos essa a ideia. Agora, a questão do vinho, eu não tinha me dado conta mesmo, que tinha tanto vinho assim. Mas é que eu gosto de vinho, então deve ser inconsciente, não é um símbolo consciente, não. Bom, Dantas Guerra, então, não é Guilherme Furlan, a gente já deixou isso bem esclarecido. E, para mim, Dantas Guerra, e eu quero que isso conduza a nossa conversa aqui, a partir desse meu olhar, é um personagem que, assim como muitos diretores, atores, se deixa escrever e também escreve. E eu percebi isso mais claramente em alguns momentos, e dentre estes momentos há um conto que se chama Através dos Teus Olhos, em que, para mim, isso se torna bem claro. Eu sinto que Dantas Guerra, naquele momento, foi revelado e teve a sua personalidade revelada. Para mim, aquele que é observado, não o que observa, é Dantas Guerra, embora ainda me reste alguma dúvida sobre quem é que narra e observa Dantas Guerra. Eu sou o leitor, então eu tenho a palavra final. Eu não sei se tu concorda com essa minha observação ou não, mas ela é minha. Eu quero saber como funciona essa coisa de perder o controle sobre a obra publicada, mais ainda a tua obra, que é aberta a tantas interpretações. Na verdade, eu nunca tive a pretensão de ter controle sobre ela. Então, eu acho que não é uma preocupação para mim. Quando a gente publica um livro, ele já nem é mais nosso, ele é dos leitores. E, com certeza, eu não posso questionar a opinião ou a interpretação do leitor. Acho que ele tem total liberdade para olhar para o conto e decidir o que ele quer escolher. Muitos dos contos, até, inclusive, eu nem sequer fecho o final, deixo totalmente aberto, para que o leitor mesmo ele escolha quem fez aquilo e seja uma decisão, seja como se fosse mesmo um jogo, como eu disse no começo. Um jogo que vá um pouquinho além do que está escrito ali, que vá um pouco além da ficção, para que, dessa forma, eu consiga uma interação maior do leitor com os contos. Eu acho que é mais ou menos isso. Mas não que eu tenha pensado assim de uma forma geral. A gente sabe, quando a gente escreve contos, a gente vai escrevendo de forma aleatória. Escreve um hoje, escreve um daqui a um mês, escreve um daqui a 2 meses. E tu não vai pensando se aquilo vai ter um final, se vai virar um livro ou não. Então, a gente vai deixando as coisas acontecerem. Eu acho que isso é legal do conto. É um livro que, para mim, pelo menos, nasceu sem pretensão. E, aos poucos, foi surgindo. E, quando eu vi, eu tinha um material para um livro. Inclusive, eu tive que cortar muito material, porque eu tinha muito mais na época que eu escrevi. E deixei um pouquinho menor. E foi até o Ismael que me deu uma dica, né? Ele disse, não, faz menor teu livro, porque vai ficar muito grande. E eu realmente ia ficar muito grande. E eu tive até medo de que ficasse meio chato. Porque hoje em dia a gente sabe que o leitor pega um livro na mão, já olha se está muito grosso, que eu nem vou ler isso aí. Então, pensei... Mas foi assim, foi de uma forma bem tranquila e despretensiosa que aconteceu o livro, então não tem controle nenhum sobre o que está ali. Bom, tu disse que esses contos foram escritos de maneira espaçada, inclusive, entre um e outro, talvez até sem uma pretensão de publicação numa única obra. Tu citou o Ismael Sebem, eu também estive aqui com ele, lançando o livro dele, e uma das perguntas foi justamente essa, sobre as ferramentas que ele usou para conectar os contos, para que não fossem
contos tão espalhados, né? E ele fez isso muito bem, e eu percebo que teus contos, assim como os dele, estão muito bem amarrados. Ainda que a personalidade de cada um dos teus personagens elas sejam muito diferentes uma das outras, eu percebo que o absurdo das situações às quais os teus personagens são colocados acabam unindo os teus contos. Eu diria que esse é um dos principais elementos de conexão. Então, há quem se transforme em porco, há momentos em que espectros que vivem num mundo de sonhos ganham forma e vêm para o mundo real. Também há trechos em que a própria morte ela se personifica de alguma maneira, meio carne, meio ossos, né? E também seja real. Eu quero saber quais são as inspirações literárias de Dantas Guerra, além de Cortázar e de Kafka. Olha, eu vou começar lá do início da tua pergunta. Quando eu escrevi esses contos, na verdade, não houve um espaçamento de tempo muito grande entre eles. Eu escrevi menos de um ano todos eles. Quando eu morava em Portugal, logo no primeiro ano que eu estava lá, eu pude me dedicar esse tempo todo à escrita. E aí eu fui escrevendo que nem um doido, assim, comecei a pegar o hábito, escrevia, e surgiu tudo num ano. E depois eu fui corrigindo e trabalhando em cima, mais 3 anos depois, em cima de tudo que eu tinha escrito, do original. As minhas influências literárias, são tantas influências literárias que eu não sei se eu vou conseguir citar todas aqui. Mas, por se tratar desse livro, e esse livro tem uma conexão com a imaginação, tanto que o subtítulo dele é Outros Contos Imaginados, eu tenho, acho, talvez, muita influência do fantástico e do realismo fantástico, claro, já tem o Cortázar ali, mas eu poderia citar, deixa eu ver, tem um pouco do realismo russo aqui também, que me influenciou muito, Dostoiévski, Chekhov e outros, Gogol também, que eu gostava muito de ler. Dentre os latino-americanos, o Borges é uma influência, certamente, né? O Cortázar. O Tolkien é uma influência para mim também, eu gosto muito do Senhor dos Anéis, eu sou realmente apaixonado pelo livro, pelo filme. Então, mitologia, né, já vem da época da mitologia também, que é uma influência para mim. E talvez até um pouco dessa pegada dos contos de fada, assim, só que não pura, assim, uma leveza, assim, porque eu acho interessante justamente pelo simbolismo, porque os contos de fada são ricos em simbolismo, e eu acho que é interessante trabalhar com isso. Eu percebi Tolkien quase sendo homenageado, porque também aparece o cachimbo algumas vezes. E eu não sei se é porque eu tenho também uma atenção sobre o trabalho do Tolkien, principalmente sobre o processo de criação dele, e o cachimbo era algo que sempre estava presente com ele, né? As pessoas sentiam o cheiro do cachimbo e lembravam do Tolkien, e eu percebi que o cachimbo aparece, o tabaco de uma maneira geral, mas o cachimbo em especial também aparece algumas vezes nesse teu livro de contos, chamado Fronteira Eterna e Outros Contos Imaginados, que a gente está lançando agora e foi editado pela editora Penalux. Muitos dos personagens das histórias do Dantas Guerra, eles parecem duvidar daquilo que eles estão vendo. Muitos dizem ver para crer. Esses personagens, ainda que vejam, eles duvidam e muitas vezes eles não veem e acreditam. Eles são também muito hesitantes nesse sentido. E mesmo que algumas vezes eles pareçam ter certeza daquilo que eles estão vendo, sempre tem alguém para duvidar. Sempre tem um narrador ou um personagem que parece secundário e ele está ali para jogar essa grande dúvida, serve como um contraponto. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre essa dúvida do real, do que realmente está acontecendo naquele momento e que tu explora muito bem ao longo de todos os teus contos. Olha, essa aí é a herança do realismo mágico que eu tento trabalhar. É quando a gente tenta unir o real com o fantástico e todo o estranhamento que acontece no choque dessas duas realidades. Então, a dúvida vai surgir a todo momento. E como eu gosto muito, talvez seja o gênero literário que eu mais gosto
e que quem me apresentou esse gênero literário, é bom falar, foi o Douglas, né, que estava aqui com a gente terça, quando eu estava na faculdade, que fiz uma cadeira letiva com ele. Foi ele que me apresentou os latino-americanos, lá no início dos meus 20 anos ali, e me influenciou muito essa questão do realismo fantástico. Então, trabalhar com a hesitação, com a dúvida, com o estranhamento, é uma coisa que eu queria fazer muito, queria trabalhar, não para deixar o leitor confuso, mas para que a história tivesse essa aura de dúvida e que as coisas não fossem bem encaixadas. Eu não queria entregar uma coisa toda mastigadinha para o leitor, eu queria provocar o leitor, fazer ele pensar um pouco e talvez provocar ele para ler de novo algum conto que ele tenha dúvida ou que ele se sentiu meio confuso. Mas a ideia é provocar a imaginação, provocar o próprio leitor e criar algum tipo de inquietude nele, para que ele veja o que ele está sentindo realmente quando ele lê uma história minha. Em relação a isso que tu comentou, há um conto em especial chamado O Papiro de Thoth, que há uma parte do conto em que há diálogos, e esses diálogos estão em inglês e eles não foram traduzidos. Então, ou o leitor tem uma certa fluência em inglês, ou ele se dá o trabalho de traduzir, né, de buscar ferramentas para traduzir, ou ele fica sem saber exatamente o que estava acontecendo. No mesmo conto, há uma descoberta desse papiro, e ele está lá todo em hieróglifo, trabalha muito da mitologia egípcia, né? E ainda que este papiro, esses hieróglifos, sejam traduzidos e estejam ali para o leitor na língua portuguesa, a gente lê esse papiro e também não compreende. Ou seja, não é tanto culpa de ser uma língua estrangeira que a gente não domina, e sim, me parece, uma grande característica do próprio Dantas Guerra, que é criar essa brincadeira, né, com as palavras, e faz com que a gente realmente fique o tempo inteiro na dúvida, né? A gente duvida muito dos narradores e, ao mesmo tempo, a gente confia neles, porque se a gente não puder confiar naquele narrador, né, a gente fica realmente desesperado, porque a gente não sabe em quem mais que a gente pode confiar. Tu disse antes que morou em Portugal, foram 2 anos. Depois você pode me corrigir se Exatamente, eu estiver errado. 2 anos. Eu vou chamar de uma estadia literária, porque, né, foi para lá com essa intenção de se aprofundar na literatura. Enquanto brasileiro, eu noto que a boa parte de nós que só leu Saramago porque ele é Nobel. Também há uma outra parcela de nós que só leu Hugo Mãe porque os livros são bonitos, é bonito de ter na estante. Também há uma outra parcela de nós que só leu Flor Bela Espanca porque ela virou leitura obrigatória da URGS. Eu quero saber, na tua opinião, se nós, enquanto brasileiros, lemos pouco os portugueses, pensando que é uma língua portuguesa, então nos facilita, não há a desculpa de não ter tradução para o Brasil, né, para o português, no caso. E quero saber, uma vez que tu morou lá 2 anos, se é recíproco, se os portugueses leem pouco os brasileiros. É uma boa pergunta. Eu acho que nós, brasileiros, lemos pouco os autores portugueses, mas não posso falar por todo mundo. Eu sempre li, não li muita coisa dos autores brasileiros. Eu gosto um pouco do Eça de Queiroz, essa coisa dos mais clássicos, assim. O Saramago, claro, tu acaba lendo porque está na roda literária. Eu tive algum contato com alguns professores de literatura, assim, eles têm às vezes algum certo preconceito, às vezes com algumas traduções brasileiras, por causa da linguagem, né? Eles têm uma linguagem extremamente formal, que para nós é formal, né? Mas para eles é comum, é o dia a dia. Então, e a nossa linguagem do dia a dia é bem diferente, né? A gente fala o português do ponto de vista gramatical errado. E eles não, eles falam português do ponto de vista gramatical correto. Então, se eles se deparam com um livro com uma linguagem mais solta, assim, mais brasileira, eles ficam com o pé atrás também. E eu vi algumas reclamações de alguns professores falando que pegaram um livro e desistiram na primeira página justamente por causa da linguagem, de uma tradução brasileira de um autor americano, do Steinbeck. Mas a tradução é muito boa, e eu acho que se aproxima muito da ideia regionalista do livro do Steinbeck, mas é o preconceito que eles tinham da linguagem.
que não chega muito perto da linguagem deles. E, para mim, foi um desafio até compreender o que eles falavam, porque quando eu cheguei lá nos primeiros meses, eu não entendia nem o que eles falavam. Primeiro, pelo jeito de falar, e segundo, pelo uso do vocabulário. Eles usam as palavras bem diferentes da gente. Algumas palavras significam umas coisas que, para nós, não tem nada a ver. E ele pensar que para eles é normal. Então, para mim, foi um grande desafio linguístico, assim, literário, até no dia a dia, não foi só na escrita, porque eu despertei para um outro mundo, realmente. E, às vezes, me parecia que eu estava num país que não falava a língua portuguesa. Para mim, era muito estranho. Mas, depois que me acostumei, eu achava maravilhoso. Mas eles, em geral, gostam do nosso jeito de falar, mas não tanto, talvez, do jeito de escrever. Eu acho que eles são mais clássicos, assim, mais literários, né? Então, não sei, isso não é teoria, é uma ideia minha só, né? Baseada num pouco de experiência que eu tive. Bom, há também um conto no teu livro que se chama O Sótão. E nesse conto, mais uma vez, eu percebi Dantas Guerra escondido ali. Porque há um personagem ali que é brasileiro, que vai para Portugal e está em busca de inspiração para um livro de contos. Ele tem escrito já 14 contos e ele está buscando inspiração para um 15º. Então, aqui quase parece que a gente fala realmente do Dantas Guerra, e, mais uma vez, eu, enquanto leitor, me sinto à vontade de decretar que ali estava, mais uma vez, o Dantas Guerra personagem, que é diferente do Guilherme Furlan. Há muita metalinguagem nos teus contos, talvez porque eu te conheça um pouco também da tua trajetória e talvez por isso eu consiga perceber quando tu cita Portugal, cita Sintra, eu sei que de alguma maneira tu vivenciou um pouco isso e que talvez um leitor que analise somente o teu texto não tenha essa percepção. E isso é um traço também bem marcante dos autores e autoras contemporâneos. A gente não inventou isso agora, mas me parece que é algo bem marcante. Na hora de escolher um livro, eu quero saber se o Guilherme Furlan ele tem uma preferência pelos livros clássicos, pelos livros contemporâneos, ou se há uma mescla desses dois estilos, digamos assim. Hoje eu tento mesclar um pouquinho, mas eu sempre tive uma tendência a ler os clássicos porque eu ainda acho que eu sou jovem, tem muita coisa para ler, e a gente costuma buscar os grandes gênios que nos inspirem e nos ajudem na caminhada da escrita. Eu sempre fui dos clássicos, sempre fui. Mas eu estou buscando muitos autores contemporâneos hoje em dia, e um dos que eu mais leio hoje é o Hemingway, que também foi do século passado, ali, mas é muito próximo da gente em linguagem, em vivência. Então, eu estou tentando mesclar. Hoje, eu acho que eu estou deixando os clássicos um pouco de lado, primeiro que eles exigem da gente uma atenção muito grande e muito tempo de leitura, coisa que eu não tenho muito agora. Mas ler, a gente tem que ler sempre, né? E eu estou procurando autores novos, autores que eu desconheço, de vários lugares do mundo. Um autor italiano que eu estou lendo agora é o Leonardo Sciascia, que eu acho fantástico. Ele é um escritor de contos, e para mim ele é um dos melhores escritores de contos que eu já li. Eu estou lendo ele agora, estou descobrindo ele, e é incrível como ele é um grande gênio da literatura, mas não é muito falado no Brasil. Mas eu recomendo fortemente de contos, porque ele é um absurdo o que esse cara escreveu. Agora, eu vou voltar à tua pergunta de antes, que eu acabei esquecendo, que tu falou da questão do inglês, né, que tinha uns diálogos em inglês e tudo mais. Né? Uma das perguntas que eu fiz foi em relação a isso. A que eu te fiz agora era justamente essa que tu respondeu, que era relacionado à tua preferência por literatura clássica, contemporânea, se tu lia um pouco de tudo. Não, mas eu vou voltar, porque eu me lembrei para poder te responder aquela de antes. Né? Ok. A questão de eu colocar alguns diálogos totalmente em inglês, sem tradução, ou as minhas epígrafes, são todas minhas, que estão lá, em espanhol, em italiano, em inglês. Eu quis, tudo realmente para me divertir. Eu queria provocar. Então, eu faço algumas experiências com outras línguas também, alguns pequenos poemas e epígrafes, que fazem sentido dentro do que vai ser
descrito em seguida, mas a ideia é não colocar nenhuma tradução, não. A ideia é deixar o leitor em maus lençóis e que ele se vire um pouquinho para ir atrás e que ele busque, de alguma forma, decifrar aquilo. Se ele tiver tempo, se ele não tiver tempo, ele vai acabar vai deixar passar. Mas o que eu posso dizer é que está lá por algum motivo e tem sentido para estar lá. Eu lembro que nós somos colegas na oficina de criação literária do Contantes, que o professor Douglas nos era comum. E eu lembro de um dos contos que eu escrevi, que está publicado na obra, que há um trecho em alemão, que é de uma obra do Beethoven, inclusive. E eu tive a sorte de ter, no sorteio, esse conto enviado para ti, e foi uma das coisas que eu conversei contigo. O que tu acha sobre traduzir esse trecho, né, que está todo em alemão? E tu me disse isso, não traduza. Deixa assim, eu também tenho coisas que escrevo e não traduzo. E deixei assim, então, um dos culpados pelo não entendimento, talvez, de algumas pessoas é do Furlan. Há contos teus em que os personagens, por escolha ou não, dependendo do conto, eles resolvem seguir adiante com quase nada. Eles deixam muitas coisas para trás, sejam coisas físicas ou mesmo histórias, vivências. Nesses momentos em que eles seguem com quase nada, eles parecem quase sempre muito isolados, sozinhos, solitários, peregrinos. Em outras palavras, parecem estar vivendo a pandemia. E eu quero saber se a Fronteira Eterna é um livro profético, e já que foi escrito antes da pandemia. Enquanto a gente lê agora, a gente pensa, poxa, ele está falando sobre a minha experiência. Eu não posso ter a pretensão de dizer que é profético, pelo amor de Deus. Mas é justamente por isso, por lidar com símbolos. Eu acho que eu lidei com muitos símbolos nesse livro. E essa é a magia do símbolo. Ele pode significar várias coisas em várias épocas e depende muito do que as pessoas estão passando. E, claro, dentro do contexto em que eles estão inseridos. Agora, não, profético não é, não. Mas para mim é uma brincadeira escrever um livro. Foi uma diversão para mim. E eu acho que não tenho nenhuma pretensão de achar que vai ser uma grande obra ou que vai ser algo muito importante. Eu acho que é o caminho. E falando dos personagens, que eles são meio isolados, bom, esse também é uma questão de técnica também do conto. Tu não tem como inserir muitos personagens dentro de uma história curta, porque vai atrapalhar tudo ali, vai virar uma confusão, a não ser que tu tenha a intenção de que seja assim, daí tu vai trabalhar a ideia em cima. Mas os contos geralmente têm poucos personagens e o conflito geralmente é um conflito só e bem direcionado. E eu acho que os meus personagens eles carregam um pouco do meu idealismo também, dessa coisa de nunca desistir, dessas coisas de sempre avançar, não importa o que aconteça. E eu acho que eles, de alguma forma, porque, querendo ou não, tudo que o escritor escreve vem de dentro dele. Então, em alguma medida, vai te misturar com a história. Um pouco menos ou um pouco mais. Então, eu acho que eles carregam, sim, alguns personagens carregam um pouco da minha personalidade. Não muito, mas um pouquinho. E outros, talvez, mais. Mas acho que é isso aí. Estava acompanhando recentemente uma fala do Paulo Scott e também do Jefferson Tenório. O Jefferson Tenório, inclusive, que foi escolhido como patrono da Feira do Livro de Porto Alegre desse ano. E a literatura deles, principalmente do Paulo Scott, ela é bem marcada. E na última obra, inclusive, do Paulo Scott, Marrom e Amarelo, amarelo e marrom, agora me deu um branco, mas as cores são essas. Ele se passa num bairro de Porto Alegre, e quando as pessoas, ainda que não seja aquele bairro, mas há o nome da rua, há o nome dos lugares, todos estão lá, né? E ele falava exatamente sobre isso, o quanto a gente tem medo, enquanto autores brasileiros, de botar o nome da marca do salgadinho, de citar o nome da rede social, de dizer o nome do bar. E o quanto os franceses, por exemplo, fazem isso tão bem há tanto tempo. E nós, enquanto leitores brasileiros, quando a gente vai ler, eu lembro de um autor que eu gosto muito, que é o Modiano, e ele é
cheio de referências de ruas, lugares, e isso, obras que são às vezes datadas dos anos 60, e a gente não consegue nem pronunciar aquelas palavras, e ainda assim é uma literatura tão maravilhosa. Então a gente vai percebendo que, de fato, o que faz a obra permanecer, o Modiano, inclusive, ganhou um prêmio Nobel, acho que foi nos anos 60, vai muito além disso, né? E certamente esses símbolos todos que tu falou, que são muitas vezes universais, eles transpassam todas essas características que poderiam tornar a obra quase inteligível para outras culturas. Fronteira Eterna, além de fazer parte do título do teu livro, é também um dos contos. É o último dos contos, aliás, né? E há quem diga que começar bem é fundamental e que terminar bem é essencial. Então, parabéns, o teu último conto é genial, é um dos meus preferidos, que eu mais gostei. E eu fico com a impressão de que todos os personagens que a gente vai encontrando ao longo da tua obra, dos teus contos, eles habitam na cabeça do Monrua, que é o personagem desse teu último conto. E vários dos teus contos têm muitas viradas, assim, que a gente se pega surpreendido. É claro que eu não vou estragar a surpresa desse último conto, mas é quase como se todos aqueles personagens que eu fui me tornando amigo ao longo do teu livro tivessem habitando na cabeça desse teu último personagem. E, por fim, eu fiquei pensando que o Dantas Guerra fosse também uma invenção, uma criação do próprio Monrua, que naquele mundo dele cria tantas coisas e, entre elas, cria um personagem que vai ser brasileiro, que vai sair do Brasil, vai para Portugal, buscar inspiração para o 15º conto dele, e que depois vai ser observado por alguém, e por aí vai. Eu quero saber, para encerrar a nossa conversa, é a minha última pergunta, o que vai ser daqui para frente? Nem eu sei. Mas eu pretendo escrever mais, pretendo publicar outros livros, mas eu já estou com a ideia fechada de que o Dantas Guerra não vai existir mais. Então, o Dantas existiu nesse livro, eu não pretendo colocar ele em outros. Talvez ele apareça de alguma forma ali para incomodar, mas não vai ser como autor de livro mais. Pretendo publicar meus próximos livros com o meu próprio nome e fazer algo menos pretensioso do que o primeiro livro, porque eu acho que o primeiro livro da gente, a gente tem muito um certo ideal de literatura que a gente ainda carrega e que eu acho que eu não quero ter isso nos próximos livros. Eu quero escrever livros mais tranquilos, mais leves e com outras ideias e talvez misturando um pouco o conto com a crônica jornalística e fazendo mais uma questão de humor e histórias com menos morte do que tem aí, menos intriga e menos briga. Mas acho que o segredo é continuar escrevendo. E o que virá, bom, vamos deixar para ver, né? Bom, Guilherme, se eu posso retribuir aquele conselho que tu me deu de não traduzir a frase em alemão, eu te retribuo com esse conselho de que deixe o Dantas Guerra nessa obra, porque eu acho realmente que ele é um personagem importantíssimo nessa obra, e eu acho que se daqui para frente o Guilherme Furlan for assinar como Guilherme Furlan ou outros possíveis personagens, eu acho que vai potencializar certamente muito a tua obra. Eu quero saber, por fim, onde é que a gente faz para encontrar a tua obra? Está disponível em livrarias, contigo, rede social, enfim? Sim. Para adquirir meu livro, então, diretamente comigo, na livraria Don Quixote, e também no site da editora Penalux, que é a editora de São Paulo. Então, pelo site deles, consegue adquirir o livro lá também. Obrigado, Dani. Muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite da feira. E certamente outros convites virão, porque outros livros virão. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado, garotos. Olha, eu já estou roubando hoje do Sesc, vou levar para o hotel, né? E já vou ler o último conto, que eles que é muito bom. Eu vou começar pelo último, já para me apaixonar, direto e reto. São muitas emoções na 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. Uma, descobri que o Guilherme tem, né, o outro, né? São muitas emoções.
A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura, pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretaria de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, o Hotel Vinocap e Curso Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sulgás, Viva com essa energia, Anderli Transporte, Caixa Econômica Federal, o Banco de Todos os Brasileiros e Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. E nessa hora, informamos que a Biblioteca Castro Alves foi indicada para o prêmio Aténia Filostofa. Aténia Filostofa. É um prêmio pomposo, né? De 2020. A partir do dia 19 de outubro, segunda-feira, iniciará as votações. Então, nós vamos contar com a colaboração de vocês, que vocês fiquem antenados e colaborem, né, dando o seu voto para que a nossa Biblioteca Castro Alves receba mais esse prêmio. Afinal de contas, é a segunda biblioteca a ser digitalizada, é isso, né, gente? Do Brasil, olha que escândalo, né? São muitas emoções. Bento entrando na história. E também lembrar que vocês podem continuar doando, vindo aqui no SESC, a partir das 8 horas da manhã até o meio-dia, trazendo 1 quilo de alimento, um par de meia que não esteja furado, né, tá valendo, uma camiseta que não está lá há tanto tempo sendo usada. Então, é bom fazer essa reciclagem, porque sempre tem alguém precisando. E, para a gente, né, terminar aqui a nossa atividade, eu quero dizer para vocês que continua, que nós temos a programação até o dia 18 de outubro. Então, fiquem conectados. 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves é um